Olá, meus amores! Tia estava com muita saudade. Vamos começar nossa aula de hoje, tá? Com muito entusiasmo. Bem, meus amores, vocês irão abrir no livrinho de português, na página 189, para dar início às nossas atividades de hoje. No número 1 está dizendo o seguinte: quando um bicho de estimação some, os donos costumam ficar desesperados à procura dele. Você já deve ter visto faixas de apelo parecidas com esta. Então, aqui é uma faixa, não é, que está escrito: está desaparecido um cachorro da raça dálmata. Seu nome é Congo. Ofereço recompensa e o telefone. Então, ele está procurando o cachorrinho dele que desapareceu, né? Então, ele está fazendo aqui uma divulgação. As faixas são geralmente escritas em letra de forma. Leia e copie o nome do cão e da sua raça com letra cursiva. Ó, o nome dele, Congo, e a raça dálmata. Então, você vai copiar aqui do mesmo jeitinho. Agora conheça mais 3 raças de cães e copie. Aí tem aqui, ó, Terrier, Chow Chow e Cook. Aí você vai escrever bem com a letra bem caprichada. Na outra página, na 190, também, não é? Você vai escolher o nome dos cães e dar a cada um o nome deles. Ó, aqui em cima tem os nomes. Aí você vai escolher qual nome você vai dar a cada cachorrinho, tá? Quando você terminar de fazer essa, vocês irão vir aqui para 191, tá? Que vai ser a preparação para a nossa leitura, o nosso textinho. Os contos infantis mais conhecidos têm sido passados de pais para filhos há muitos anos. A lista abaixo contém alguns títulos desses contos infantis tradicionais. Quais deles você conhece? Marque. Então, você vai marcar aqui as historinhas que você conhece. Você vai ler um conto chamado Os Três Cabritinhos. É a história de 3 cabritinhos que querem atravessar uma ponte, mas embaixo dela mora uma bruxa. Será que eles vão conseguir? Quando você terminar de marcar aqui, né, as historinhas que você conhece, você vem aqui para as páginas 192 e 193, que você vai fazer a leitura do texto, tá? Então, leiam com atenção, não é? Onde tem um pontinho, você para, aí você vai analisar o que passou ali naquela frase, para você ir compreendendo, entendendo o texto, tá? Então, é nessa página e nessa que você vai fazer a leitura. Aqui tem alguns significados de algumas palavrinhas encontradas no texto, tá? E quando você terminar de fazer a leitura do texto dos 3 cabritinhos, você vai fazer a interpretação, que são nas páginas 194, 195 e 196, tá? Agora, para você poder responder, você tem que ler o texto, tá? Quando você lê aqui, um exemplo, número 1, os cabritinhos conseguiram atravessar a ponte. Se você não lembrar, você volta, lê novamente o texto para vir responder, tá? Então, você vai respondendo com bastante atenção, tá? Se você tiver dificuldade, aí você pode pedir ajuda a quem está ensinando a tarefinha a você em casa, a sua mamãe, a sua vovó, a seu irmão, tá? E qualquer coisa você perguntar à tia também, tá? Então você vai fazer a interpretação do textinho Os Três Cabritinhos, tá? Até a página 196. Sobre os parágrafos. O que são parágrafos? São elementos dentro do texto que são indicados pelas mudanças de linha de assunto e que geralmente são afastadas da margem esquerda da página. Vamos observar no nosso exemplo aqui abaixo, do texto do Coelho Leleco.
Observem que onde nós temos as estrelinhas é onde são representados os parágrafos. Observem que a palavra joca, aqui, ela não segue na mesma linha. Vocês conseguem observar? Coloquem o dedinho de vocês na tela e vocês vão conseguir observar esses espaçamentos. O parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, que são representados pelos travessões, tá? Que mais um pouquinho à frente nós vamos aprender ainda mais sobre ele. Facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto. Então, aqui eu tenho outro texto. Gostaria de lançar um desafio em que vocês contassem quantos parágrafos nós temos nesse texto. Lembrando que toda abertura de uma conversa, ou seja, de um diálogo, e as falas dos personagens, que são representadas pelos travessões, também são contadas como um parágrafo. Contem e mandem a resposta em áudio lá em nosso grupo, ok? Um beijo! Bem, meus amores, como vocês viram no vídeo que Tia colocou para vocês, que nós vamos estudar o parágrafo, não é? Esse sinal de pontuação, tá? Aí nós temos aqui em cima o seguinte. Leia algumas informações sobre parágrafo. O texto Os Três Cabritinhos está dividido em partes, que contam trechos da história. Cada uma dessas partes é chamada de parágrafo. Para indicar o parágrafo, deixa-se um pequeno espaço entre a margem esquerda da folha. A margem é aquela linha que fica assim no caderno, tá? E o início do texto. Ó, Tia pegou esse palitinho, tá? E colocou uma fita aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu vou escrever um texto, é uma dica para vocês também. Quando for escrever um texto, não é? Aí a gente coloca na margem, onde tem a linhazinha preta, e deixa o espaço e começa o nosso texto, tá vendo? Que ajuda para você deixar o espacinho no seu texto, tá certo? Que é o parágrafo, tá? Aí a gente vai aqui, ó. Releia um trecho da história. Nessa partezinha amarela, tem um trechinho da história, da historinha que vocês leram, dos três cabritinhos, ó. Um dia, quando o sol já se ia escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Na frente vinha o cabritinho mais novo, atravessando a ponte. Trip-trap, trip-trap. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. Pinte os espaços que marcam o início dos parágrafos. Onde é que está o início dos parágrafos aqui? Está, não é? Aqui, ó, no comecinho, esse espacinho aqui, ó. Então, você vai pintar aí com um lápis de cor, tá? Aí, agora nós vamos responder. Os parágrafos começam na mesma direção? Sim ou não? Sim, não é? Então, vocês colocam aí. Eles sempre começam do lado esquerdo para o lado direito. B. Quantos parágrafos tem esse trecho? Esse trechinho aqui que a gente leu, tem quantos parágrafos? 1, 2. Né? Então, você vai escrever aí o número 2. Letra C. As letras que iniciam os parágrafos são maiúsculas ou minúsculas? As letras aqui onde começa o parágrafo é maiúscula ou minúscula? São maiúsculas. Então, você escreve aí, tá? 2. Quantos parágrafos tem o conto Os Três Cabritinhos? Então, vocês vão voltar lá no textinho, aqui, e vão contar quantos parágrafos. Vocês podem ir até marcando o X, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Então, quando você contar lá no textinho quantos parágrafos tem, você escreve o número aqui, tá? Vamos virar agora para a página 201. Nós respondemos a 200 e vamos agora para a 201. Vocês irão precisar aqui, ó, de um lápis vermelho e azul. Peguem aí. Aí no número 3 nós temos assim, ó. Leia a piadinha abaixo. Depois sublinhe de vermelho a fala do narrador e de azul a fala dos personagens. Quando, sempre te dá uma dica, quando o personagem do texto vai falar, a gente usa o travessão, que é esse traço aqui. Ó, já dei a resposta. Então, onde tem o tracinho, você vai sublinhar de azul, que foi aonde o personagem falou, não é? E o narrador é quem está contando a história de vermelho, ó. Um sujeito entra numa loja e dá de cara com um enorme cartaz, cuidado com o cão. Preocupado, ele faz as suas compras, sempre atento para alguma eventual surpresa. Na saída, se depara com um cãozinho minúsculo que cabia na palma da mão. Esse é o cachorro com o qual eu tenho que tomar cuidado? Exatamente, respondeu o caixa. Mas esse cãozinho não tem nada de perigoso, realmente não tem. Então, que maluquice é essa de colocar esse cartaz com o cão? É porque antes todo mundo pisava no coitado, tá? Então, vocês vão passar o tracinho aí, vermelho e azul, tá? E na última questão aqui, que vocês irão responder só oralmente, tá? A. O que deu humor à piada? O que você achou engraçado aqui na piada? Aí você pode ir falando aí na sua casa, não precisa escrever, tá? B. O que você observou na piada para saber qual era a fala dos personagens? Lembra a dica que tia falou? A gente observou o travessão, né? Que quando tem o travessão, que são esses tracinhos aqui, é porque o personagem está falando. C. Quem está falando? Que maluquice é essa? Quem falou que maluquice é essa? Aí você vai pensar aí, tá? D. Se o texto não tivesse os travessões, você saberia quem estava falando? Você saberia quem estava falando? E não iria deixar tão claro, né, gente? Se não tivesse o tracinho, né? E a última perguntinha. Quantos parágrafos tem essa piada? Tá? Então, você vai contando aí quantos parágrafos tem essa piada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 parágrafos. Lembrem que é o espacinho, tá? Se vocês quiserem fazer este palitinho, podem pintar aqui de canetinha, tá? Para quando vocês forem criar um texto, fazer uma produção textual, tá bom? Então, respondam direitinho as atividades e não esqueçam de mandar para a tia. Um beijo e até mais!